Muito bem, jovens. Diz aqui o Google Meet, né, que agora está gravando. Né? Está gravando, então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, enfim, a todos os seres humanos que aparecem, todos os seres vivos que aparecem aqui nas janelas ou nos Windows, digamos assim, do Google Meet. Muito bem. O tema desse tópico do programa, dos conteúdos programáticos da disciplina de Teoria do Processo Penal, é o tema do juiz das garantias, porque ele está dentro da normativa, da dogmática criada nos últimos anos e votada e publicada, desculpe-me, no ano de 2019. Ou seja, nós vamos fazer uma análise aqui, iniciarmos, portanto, algumas observações acerca da Lei 13.964 de 2019, no que se refere a alguns pontos de implicações, digamos assim, nos conteúdos que vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 3º AAF da lei, que traz, portanto, a previsão legal sobre esse instituto denominado de juiz das garantias. Né? Passaremos por um outro ponto, especificamente, o artigo 28A, denominado de o acordo de não persecução penal, que também é uma outra novidade trazida pela Lei 13.964 de 2019 para a realidade processual penal brasileira. Então, a ideia é falarmos sobre essas inovações, que reputo são importantes, mais do que importantes, são relevantes para a ideia de um processo penal de natureza jurídica acusatória. Enfim, a Lei 13.964, ela é a tradução inicial, né, de um pensamento construído à luz de uma gestão governamental que observava a necessidade e exigência de uma maior intervenção, né? Embora a lei apareça com a ideia de reorganização do sistema penal brasileiro. Né? Mas, enfim, a lei ela é inicialmente a tradução de pensamentos de um magistrado federal, eu me refiro ao ex-magistrado federal, Sua Excelência Sérgio Moro, ex-professor universitário da Universidade Federal do Paraná. Enfim, ex-ministro da Justiça e agora candidato, provavelmente, à presidência da República. Sua Excelência, então, trabalhou no texto inicial, propondo, né, fundamentalmente quando se tornou ministro da Justiça, porque interpretava acerca de uma necessidade e exigência de uma ressistematização, uma reorganização, ou o que ele chamou de aperfeiçoamento da legislação processual codificada e especial ou extravagante do direito brasileiro, digamos assim. Não há precedente, né, na memória de nenhum direito penal ocidental uma lei que tenha buscado reformar tantos dispositivos normativos como a Lei 13.964. É verdade que a lei tem pontos interessantes, né, como nós veremos aqui, como o artigo 14A, com a ideia da cadeia de custódia, que no Brasil, sobre essa ideia que eu reputo para vocês, né, que estou iniciando os estudos de teoria do processo penal, há dois pontos relevantíssimos no estudo de teoria do processo penal do ponto de vista inicial. Um, nós já vimos, que é a questão do capítulo das nulidades, né? E o outro é, sem dúvida, essa previsão trazida, digamos assim, essa ressignificação trazida pela Lei 13.964, que é a cadeia de custódia, ou seja, que diz respeito à produção da prova no direito processual brasileiro. Nós teremos um capítulo só sobre prova, um tópico só sobre prova aqui, mas reputo
pesquisem, né, analisem, porque pela primeira vez nós temos realmente um início de racionalização da cadeia de custódia no direito processual penal brasileiro. E nesse assunto, sem dúvida, é autoridade no Brasil, né, o professor Prado, o professor carioca, desculpe, não tenho certeza se ele é carioca, mas radicado no Rio de Janeiro, se não for carioca, mas radicado no Rio de Janeiro, o professor Geraldo Prado. Geraldo Prado sem dúvida, a autoridade mais relevante no direito processual brasileiro para tratar sobre cadeia de custódia, sobre prova, é uma autoridade internacional, inclusive. Enfim, a Lei 13.964, ela surge para aperfeiçoar, né, diz o pensamento dessa lei, para aperfeiçoar o sistema penal brasileiro, digamos assim. Só que o que fora imaginado por Sua Excelência, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não é totalmente o que está na Lei 13.964, né, denominada de pacote anticrime. Do ponto de vista da linguagem, como está lá no curso de Direito Processual Penal de Rosmar Rodrigues Alencar, do ponto de vista da linguagem, a expressão pacote anticrime para a Lei 13.964 ela é um paradoxo da linguagem, porque é uma lei que trata de crime, então ela jamais poderia se chamar anticrime, contrária ao crime, já que ela trata sobre políticas jurídicas de disciplinamento do crime, de reorganizações tipológicas, de reformulações procedimentais, do aumento, né, da reprimenda penal no que se refere ao quanto da pena privativa de liberdade, enfim, ela trata de tantas questões em que o centro é o crime, então ela não poderia se chamar uma lei penal, ou um pacote anticrime, digamos assim. E ela mexe ela reforma uma série de dispositivos que a ideia de aperfeiçoamento do sistema penal resultou numa desorganização sistemática, fundamentalmente, do sistema penal. Agora, na nossa interpretação, ela tem pontos interessantes e tem pontos terríveis, né, digamos assim. Então, ela reforma dispositivos do Código Penal, Decreto 2848 de 1940, ela reforma pontos e pontos do Decreto 3689 de 1941, o Código de Processo Penal. Ela reforma a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei de Organizações Criminosas, a Lei de Execução Penal, o Estatuto do Desarmamento. Enfim, eu até fiz, né, algum tempo um levantamento, vou até me referir aqui. As leis que ela reforma. A Lei de Execução Penal, 7.210 de 84, a Lei 12.037 de 2009, de Identificação Criminal, a Lei 8.072 de 90 dos Crimes Hediondos, a 9.296 sobre a Lei de Escuta Telefônica, a 9.603 de Lavagem de Dinheiro, a 11.343, a Lei de Tóxico, a 10.826 de 2003 do Sistema Nacional de Armas, a 11.671 de 2008 dos Presídios Federais de Segurança Máxima, a Lei 12.850 de Organizações Criminosas, a Lei 13.608 de 2018 sobre o recebimento de denúncias, a Lei 8.429 de 92, a denominada Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, uma lei que reforma tantos dispositivos normativos extravagantes ou especiais, se há algo que fica comprometido, é aquilo que o professor Hans-Hayr Ieschek dizia nos anos 80, né, no direito penal alemão, que é a sistematicidade do sistema penal. Não há como manter uma sistematicidade do direito penal com tantas reformas como essa, digamos assim. Mas nós vamos aqui, inicialmente, para a normativa trazida pela lei, que é observarmos, portanto, a redação da lei a partir desses dispositivos. Ou seja, a lei, no artigo 1º, e o dispositivo denominado Lei 13.964, né,
no artigo 1º, estabelece que a lei vem para aperfeiçoar a legislação penal e processual penal brasileira. Ela vem, portanto, para aperfeiçoar. Volto a repetir. Uma lei que vem para aperfeiçoar, reformando tantos dispositivos, fica difícil realmente tratarmos de aperfeiçoamento do ponto de vista da sistematicidade que o direito penal tem que ter na sua funcional operacionalidade, digamos assim. E no artigo 3º, o legislador da Lei 13.964, ele, portanto, vai trazer o instituto, que nós vamos analisar, um instituto que ele é a novidade no direito brasileiro, denominado de juiz das garantias. Ora, essa não era uma ideia que estava no pensamento de Sua Excelência, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. A sua ideia não era trazer na lei o juiz das garantias. Mas o juiz das garantias também está previsto no que vai ser o novo Código de Processo Penal, o PL, Projeto de Lei 8045/2010. Então, no artigo 3º, que o legislador vai construir da letra A a F, então nós temos artigo 3º, A, B, C, D, E, F, que na nossa interpretação é a construção das competências do juiz das garantias de forma excessiva, de forma exacerbada. O juiz das garantias não precisa ter tantas competências assim num sistema de justiça criminal, portanto, numa ideia de sistema processual penal. Nos outros países não é assim. Nos sistemas penais, nos sistemas processuais penais, em que nós identificamos a presença do Instituto do Juiz das Garantias, não é assim, não tem tantas competências como ficou configurada, normativizada, portanto, na Lei 13.964. Mas, antes disso, temos que lembrar, portanto, que esse capítulo do artigo 3º ele está suspenso por decisões do Supremo Tribunal Federal. Fernanda, tem previsão para o novo Código de Processo Penal? Não tem, Fernanda. O PL está em votação, inclusive já tem artigos aí de críticas, né, ao PL e no próprio Congresso de reformas do que a comissão realizou, né, na estrutura normativa do projeto de lei. Então, provavelmente, não diria que no ano que vem nós tenhamos um novo Código de Processo Penal. Se viermos a ter um novo Código de Processo Penal ano que vem, provavelmente será na segunda metade do ano de 2022, mas não na primeira, em função exatamente das reformas que estão sendo providenciadas no corpo da estrutura normativa do trabalho da Comissão de Juristas, né, realizada anos atrás. Muito bem. Ao ser votada e publicada a Lei 13.964, né, algumas associações de juízes ingressaram no Supremo Tribunal Federal com ações diretas de inconstitucionalidade. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, foi uma delas. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais, foi outra delas, que ambas ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade, no sentido de suspender a força normativa do artigo 3º nas suas alíneas A a F. Primeiramente, o que estranha é a associação de juízes, associação de magistrados, requererem a inconstitucionalidade de uma categoria de juiz. Nós estamos falando do juiz das garantias, ou seja, isso não existe em lugar algum do planeta. Uma associação de juízes requerer a inconstitucionalidade de um modelo de juiz, dizendo que aquele modelo de juiz
é inconstitucional. E dizendo que aquele modelo de juiz é inconstitucional porque não há como viabilizar, né, a instauração nas varas, portanto, nas comarcas, né, no Poder Judiciário, daquele modelo de juiz. Aqui nós já temos um paradoxo, a associação de juiz requerendo a inconstitucionalidade de um modelo de juiz. Enfim, é algo muito estranho. Mas, enfim, as associações foram ao Supremo Tribunal Federal. À época, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, prolata uma decisão, né, na qual ele suspende a força normativa do artigo 3º por 6 meses. Em seguida, a presidência da casa é assumida pelo ministro Fux e outra associação provoca o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão por tempo indeterminado. E, assim, o ministro Fux prolata uma decisão monocrática em caráter liminar, determinando, portanto, a suspensão por tempo indeterminado do artigo 3º do Código, do artigo 3º trazido pela Lei 13.964 de 2019. Então, o artigo está suspenso, ou seja, nós não temos juiz das garantias, né? Mas, em linhas gerais, antes de adentrarmos a lei, em linhas gerais, qual é a ideia do juiz de garantias? Por que a ideia do juiz de garantias? Primeiro, o juiz de garantias ele só é possível em nenhum sistema processual penal de natureza jurídica acusatória, né? Não é admitido, portanto, não há sentido de um juiz de garantias em um sistema processual penal misto, ou, como se diz no Brasil, garantista inquisitivo, ou de um sistema processual penal inquisitivo. Ele é um personagem, né, de uma conquista civilizatória denominada de sistema processual penal de natureza jurídica acusatória. Então, o juiz das garantias ele surge exatamente para analisar a legalidade de todos os atos, né, pré-processuais, ou seja, da primeira fase da persecução penal, e, portanto, ele vai analisar a legalidade constitucional dos procedimentos de investigação, né, das previsões normativas nas categorias de prisões cautelares em fase de investigação, né, como, por exemplo, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, né, a flagrância delituosa. Né. Ele, portanto, vai conduzir todos os trabalhos, né, para que haja um oferecimento da denúncia com um material de coleta que seja um material totalmente à luz de uma legalidade constitucional. Significa dizer que ele não poderá atuar em fase processual, ou seja, numa segunda fase da persecução penal, sendo recebida a denúncia, né, instaurado o processo crime e dado andamento ao mesmo. Ele não aparecerá na segunda fase da persecução penal, na fase processual penal propriamente dita. Ele é um juiz das garantias pré-processuais e de competências específicas até o oferecimento da denúncia. O que significa dizer que o nosso modelo de juiz das garantias ele já tem um problema, né, como nós veremos aqui dentre as suas competências normativas, né, porque ele vai até o oferecimento da denúncia. Né, é ele que oferece, ele poderá oferecer a denúncia, né, o que significa dizer que nós temos um juiz das garantias sui generis, comparado, portanto, com outros, digamos assim, com outros modelos de juiz das garantias. A lei, como eu disse, ela é relevante porque ela não trata apenas, né, do juiz das garantias, ou ela não trata apenas de um ponto ou outro, mas aqui, no nosso caso, ela é relevante porque ela simplesmente vem aperfeiçoar a ideia da custódia no Brasil, da cadeia de custódia no direito processual penal brasileiro. Né? A cadeia de custódia no direito processual brasileiro ela tem sérios problemas com relação
a lisura com relação à legalidade constitucional, né, da produção da prova pelo Estado, ou seja, por aquele que vai acusar alguém de ter cometido uma conduta delituosa. Ou seja, a lei ela vem disciplinar, organizar e sistematizar a preservação da cadeia de custódia no processo penal brasileiro. E isso é interessante, né? Isso, ao criar os artigos lá na frente, 158A e 158F, ela trata dessa cadeia de custódia e é, portanto, um avanço, na nossa interpretação, é um avanço no nosso modelo de sistema processual, né? Porque ali ela constrói um conceito para a ideia de conjunto de precedentes, de uma reunião de conceitos que envolve conjunto probatório, precedentes, documentos, registros, etc., etc. Que envolve, portanto, identificação, coleta, custódia, controle, transferência, análise, descarte de todo o material colhido e que irá ou não, conforme a legalidade constitucional, para dentro do processo penal e dar andamento à funcional operacionalidade do processo para chegarmos a uma decisão, seja ela absolutória ou condenatória. Ou seja, a lei, nesse ponto, com essa criação dos dispositivos, constrói uma preservação da cadeia de custódia, uma integridade, fazendo, portanto, criar uma credibilidade dessa cadeia de custódia para a teoria dos procedimentos no processo penal brasileiro. Isso é relevante, isso é extremamente relevante. O outro ponto é o denominado acordo de não persecução penal. Vou deixar por último, né, e vamos tratar inicialmente do capítulo denominado Juiz das Garantias, ou do instituto denominado Juiz das Garantias. O Juiz das Garantias é uma previsão que existe em diversos outros países, né? Se nós formos, por exemplo, para o direito português, nós vamos encontrar no artigo 17 do Código de Processo Penal português a ideia de uma função jurisdicional da investigação. Ou seja, nessa função jurisdicional da investigação, ela será conduzida por um magistrado, que, em Portugal, no Código de Processo Penal português, vai surgir como um magistrado instrutor da investigação, né? No direito processual penal espanhol, no artigo 622, né, nós também vamos encontrar essa previsão do juiz de garantias, que é o juiz com competência para presidir a fase investigativa, a primeira fase da persecução penal. No direito francês, né, no direito processual penal francês, nós vamos encontrar na lei 516 de 2000, 516/2000, a figura do que os franceses nominaram de juiz das liberdades e detenção. Juiz das liberdades e detenção. A sua competência é analisar a legalidade das medidas da instrução nessa fase de investigação. No direito italiano, né, que Sua Excelência, o ex-ministro da Justiça, faz algumas confusões, né, quando ele diz que Giovanni Falcone conduziu, né, as investigações da denominada investigação nominada Mani Polite. Isso é improvável, né, porque a investigação Mãos Limpas, né, ela inicia em agosto de 1992. Né, e Giovanni Falcone foi assassinado em maio de 1992. Giovanni Falcone, assim como Paolo Borsellino, assim como uma série de outros juízes assassinados pelas organizações criminosas italianas, mais especificamente a Cosa Nostra, trabalharam, né, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino especificamente, né, trabalharam numa investigação denominada de Tangentopoli, que é a investigação que vai dar origem à investigação Mani Polite, né, a partir de agosto de 1992. Giovanni Falcone é assassinado em maio de 1992 e Paolo Borsellino é assassinado em junho de 1992.
Então, ambos não trabalharam na investigação denominada Manipolita, né? Mas sim na investigação chamada Tangentopoli. O sistema italiano sempre teve uma figura de um magistrado investigador, né? E o magistrado investigador que trabalha só na fase de investigação e não na fase processual, depois de oferecida a denúncia e recebida para a instauração do processo crime. Tanto que, faço a sugestão, podem ir ao YouTube e procurar por um filme titulado vai encontrar esse filme aí no YouTube, que é um filme documentário, porque ele é parte fiction e ele é parte documentário da RAI, da rede italiana de televisão pública. Inclusive com cenas reais, né, do atentado que vitimou Giovanni Falcone, com cenas reais do atentado que vitimou Paolo Borsellino, e outros magistrados, outros investigadores de polícia, etc. Nesse filme você vai poder comprovar, naquilo que ficou conhecido da investigação Tangentopoli, né, e que depois ela é transformada em Manipolita, né, ela deságua, digamos assim, o que foi produzido de investigação ali, leva a outro mundo criminógeno, digamos assim, e que passa a ser nominado de Manipolita. Você vai assistir uma cena, e essa cena é real, né? Ela é da parte do documentário no filme, do que ficou conhecido como maxi processo. É uma cena num ginásio esportivo que transformaram numa cadeia, e o início do maxi processo, porque haviam ali aproximadamente 490 denunciados, ou seja, 490 sujeitos investigados que agora, com o recebimento da denúncia, se tornaram réus. Um julgamento de 490 réus. E você vai assistir ali, na sua forma real, em preto e branco, portanto, por trás daquela grade, enjaulados, né, figura como Salvatore Riina, principal da Cosa Nostra naquele momento, né, da organização criminosa da cidade, da organização criminosa que se tornou mega na cidade de Palermo, mas oriunda da cidade de Corleone. Salvatore Riina, conhecido como um dos mais cruéis mafiosos daquela organização. Vai ver ali diversos mafiosos famosos, portanto, naquele julgamento. E vai assistir na primeira fileira do auditório, vai assistir, portanto, né, as duas figuras que conduziram a investigação, que trabalharam na investigação Tangentopoli, que resulta no maxi processo, e que, a partir dali, a Cosa Nostra começa realmente a dizer: não há limites mais, vamos matar todas as autoridades do Estado, porque desse jeito não há condições. Você vai assistir ali, na primeira fileira, em preto e branco, os dois principais juízes daquela investigação, e que serão, em seguida, assassinados pela organização denominada Cosa Nostra. De lado a lado ali, companheiros, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Você vai assistir. O que comprova, né, que ambos eram uma espécie de juiz das garantias, ou seja, não participaram do julgamento, ou seja, não ofereceram a denúncia, não receberam a denúncia e não instauraram o processo crime. Conduziram a investigação, ao fechar a investigação, enviou toda essa investigação para o procurador-geral. O procurador-geral, então, escolhe um membro do Ministério Público que, portanto, oferece a denúncia, que é recebida por um juiz do Poder Judiciário, instaurado o processo. No direito italiano, no direito processual penal italiano, você tem juízes que investigam e só investigam, e juízes que só julgam.
né? Quando você passa no concurso, que você ingressa, inclusive você escolhe, né? Você escolhe inicialmente, depois de um período de 2 anos, salvo engano, né? Dentro do Poder Judiciário, você escolhe se vai ser um juiz só das investigações, tanto que lá se chama magistratura e público ministério conjunto, digamos assim. E você escolhe se vai ser um juiz das investigações ou se você vai ser um juiz dos julgamentos, né? Se você vai trabalhar unicamente na primeira fase da persecução penal ou se vai trabalhar na segunda. Quem trabalha na primeira não trabalha na segunda, quem trabalha na segunda nunca aparece na primeira fase. É esse o disciplinamento, portanto. Então, no direito italiano, nós temos, né, o que a normativa chama de per le indagini preliminari, judici per le indagini preliminares, ou seja, juízes para investigações preliminares. É o juiz das garantias. É o que era Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Na Alemanha, você tem também uma categoria de juiz das garantias que se chama de juiz investigador, denominado de juiz investigador. Muito bem. Eu vou até aqui no direito português, né? No direito espanhol, no direito francês, no direito italiano e no direito alemão. Então, todos esses países têm modelos de juiz das garantias. Assim como aqui na América Latina, o México tem juiz das garantias, né? O Chile tem juiz das garantias, a Colômbia tem juiz das garantias, a Argentina tem juiz das garantias. O único que não tinha e continua sem ter, porque a norma está suspensa, é exatamente o Brasil, né? É verdade, em países como Cuba não tem juiz das garantias, né? E o Brasil também continua sem juiz das garantias, ou seja, sem um juiz com competência para legalizar, do ponto de vista constitucional, os procedimentos de natureza pré-processual e, portanto, de natureza investigativa na primeira fase da investigação. Então, quando nós imaginamos juiz das garantias, nós imaginamos um juiz que vai legalizar a investigação criminal, um juiz que vai legalizar constitucionalmente as acusações provenientes por parte do Estado investigador, um juiz que vai fundamentalmente observar e laborar pela manutenção e prevenção e preservação dos direitos fundamentais do investigado nessa fase. Ou seja, o juiz das garantias tem que ter pelo menos 2 competências, né, irrenunciáveis: a legalidade das investigações criminais e a preservação dos direitos fundamentais do investigado ou do indiciado. Esses são 2 pontos, ou seja, são 2 eixos, né, 2 pilastras constitucionais inegociáveis do juiz das garantias. Ou seja, ele participa da fase investigativa, inclusive no que se refere às medidas cautelares, né, as medidas cautelares incisivas e de exceção do ponto de vista pessoal e do ponto de vista material ou patrimonial, digamos assim. Ou seja, o juiz das garantias, ele é o juiz competente para a análise dos pedidos de prisão preventiva, de busca e apreensão, de sigilo telefônico, né, de sigilo bancário, mas ele não realiza julgamento de mérito. Ou seja, ele não participa da ideia do julgamento de mérito. A questão que envolve o juiz das garantias na realidade brasileira é que o legislador da Lei 13.964, de 2019, trouxe, na nossa interpretação, um rol excessivo de competências, né? Do artigo 3º A a F, nós temos as competências do juiz das garantias. Vou puxar aqui o texto da lei. Vou a ele. Diz o artigo 3º A. Logo no artigo 3º A, o legislador começa por querer colocar termo, seja fim,
a um debate no pensamento jurídico brasileiro. Diz o legislador no 3º A. O processo penal terá estrutura acusatória, o que significa dizer que, pelo menos do ponto de vista formal, né, e é isso que o pensamento, os autores no Brasil estão debatendo, do ponto de vista formal, quando em vigência o artigo 3º A, nesses termos legislativos, o processo penal brasileiro terá uma natureza jurídica acusatória e não outra. Então, o debate sobre sistema misto não terá mais sentido. O debate sobre sistema garantista e inquisitivo não terá mais sentido. Do ponto de vista formal, o nosso direito processual penal será um direito imaterial de natureza jurídica acusatória. Então, diz o legislador. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusador. Quando ele diz vedada a participação do juiz aqui, é vedada a participação do juiz que tomará decisões de mérito na segunda fase da persecução penal, ou seja, quando oferecida a denúncia, recebida a denúncia e instaurado o processo crime. Esse juiz que recebe a denúncia não pode ser o juiz que oferece a denúncia. E na nossa interpretação, o juiz que oferece a denúncia não pode ser o juiz das garantias, mas a lei diz outra coisa. Infelizmente, a lei diz outra coisa. Na nossa interpretação, o juiz das garantias tem que ir até o fechamento de todo o levantamento investigativo para um oferecimento da denúncia. O oferecimento da denúncia tem que ser de todo o material colhido para o oferecimento da denúncia pela autoridade investigativa, que estará à luz da Polícia Judiciária, Polícia Civil ou Polícia Federal, ou à luz da competência do Ministério Público para investigar, tudo isso colhido sob os olhos do juiz das garantias, tudo isso como uma colheita de prova contra um investigado, contra um indiciado, certificado pelo juiz das garantias, quando oferecida a denúncia, não pode ser o juiz das garantias a receber essa denúncia na nossa interpretação. A lei diz outra coisa. A lei diz que o juiz das garantias vai até o recebimento da denúncia. Pensamos que isso é um equívoco na redação legislativa do artigo 3º, como nós veremos daqui a pouco. Então, o juiz que não pode participar aqui da fase de processo é o juiz que tomará decisões de mérito. Ora, então, o artigo 3º A ele tem um paradoxo. Por quê? Porque o recebimento ou indeferimento da denúncia é uma decisão de mérito. E ela está sendo tomada, ou ela será tomada, pelo juiz das garantias. Ele não poderia estar aí, segundo o próprio artigo 3º A da lei, trazido pela Lei 13.964 de 2019. Né? O artigo 3º-B, então, diz: o juiz das garantias, aquele juiz do processo penal acusatório, é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, primeiramente, pela salvaguarda dos direitos individuais, ou seja, salvaguardar os direitos fundamentais, cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí vem o rol de competência do juiz das garantias. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 52 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, o inciso 1 do artigo 3º-B, ele já funde a audiência de custódia na ideia do juiz de garantias. Ou seja, o juiz da audiência de custódia será um juiz das garantias. E não mais com aquela ideia de 24 horas, tem que ser apresentado em até 24 horas. Não, não, não. Autuado em flagrância delituosa, o autuado tem que ser encaminhado ao juiz das garantias imediatamente. E não naquele prazo da audiência de custódia
de 24 horas. O que significa dizer que, com a vigência, ocorrendo a vigência do juiz das garantias no direito processual penal brasileiro, nós teremos, né, uma minimização da ideia da audiência de custódia no nosso direito processual. O inciso 2 do B diz: recebeu o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade. Diga, Fernando. Professor, eu não entendi essa parte que o senhor falou do juiz da audiência de custódia, que ia minimizar. Enfim, eu não entendi essa parte. Porque a audiência de custódia ela estabelece que o autuado tem que ser levado em até 24 horas. E aqui o artigo 3º-B, né, diz que o autuado tem que ser levado imediatamente para essa audiência de custódia. Imediatamente. E não esperar 24 horas. O prazo dado pela audiência de custódia é 24 horas. O prazo dado pelo artigo 3º-B é imediatamente. Autuou na flagrância delituosa, né, já passou pela delegacia, conduz para um juiz analisar a legalidade da prisão. Se vai manter a prisão, ou se vai relaxar a prisão. E aqui eu estou com Rosmar Rodrigues Alencar, aqui eu estou com Pierre Souto-Maior e com outros processualistas. Não cabe a esse juiz transformar a flagrância delituosa em prisão preventiva. Cabe analisar se mantém a prisão, se mantém, portanto, a prisão, ou se relaxa a prisão. Transformar flagrância delituosa em prisão preventiva, penso que temos problemas para a ideia de um direito processual penal de natureza acusatória, de natureza jurídica acusatória. É nesse sentido, eu digo, não é que vai minimizar o papel da audiência de custódia, é que no que se refere ao prazo, né, o prazo da audiência de custódia perde o sentido, 24 horas, porque tem que ser imediatamente, e não em 24 horas, em até 24 horas. No inciso 1 diz, receber a comunicação imediata da prisão. Ou seja, fulano de tal foi autuado e preso em flagrância, está na 23ª delegacia. Ah, tá? Tá. O juiz tem que ser comunicado pela autoridade policial imediatamente da prisão de fulano. O que é que o juiz das garantias tem que fazer? Então, delegado, conduza fulano aqui para que eu analise a legalidade da prisão juntamente com o auto de prisão. É nesse sentido que eu me refiro. Eu acho que foi Rafael que levantou a mão. Rafael, foi isso? Isso, professor. Com relação a esse inciso 1 aí do artigo 3º-B, eu ia falar justamente isso. Ele não está se referindo aí à comunicação, não, e não à apresentação do preso? Sim, então, sim, vai comunicar o juiz para quê? Não, tipo, quando você vai lá, efetuar a prisão, né? Uhum. Foi preso o indivíduo. Aí comunica a família do preso imediatamente, bem como também comunica ao juiz imediatamente. Sim. Já a audiência de custódia, você vai apresentar o preso em 24 horas. Sim, é o que nós estamos dizendo. No debate do direito processual penal hoje, está se discutindo de que o que tem que ser realizado do ponto de vista forense é a condução imediata para o juiz analisar. Ou seja, e se a prisão for ilegal? Alguém vai ficar 24 horas numa prisão ilegal? Quer dizer, o juiz recebe a comunicação da prisão de fulano de tal e ele diz, beleza, daqui 24 horas eu analiso. Sim, e se a prisão for ilegal? Se a prisão for ilegal, alguém vai ficar preso ilegalmente durante 24 horas, já que o juiz já foi comunicado e ele está dizendo, olha, fui comunicado, agora me encaminho, no inciso seguinte, me encaminho o auto da prisão, ele aqui, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 52 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2 do 3º-B, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. Se ele já foi comunicado, ele tem que receber o auto da prisão. Se ele recebe o auto da prisão, ele já tem que decidir sobre a legalidade da prisão. É automática, é imediata. Na minha interpretação, é imediata. Por que é que ele vai dizer, o assessor do juiz vai dizer assim, excelência, chegou a comunicação de que houve uma prisão
o autuado está na 23ª delegacia. Aí o juiz, tá, chegou? Beleza. Tá certo. Aí assim, então, vão mandar o auto de prisão. Vão mandar o auto de prisão. Ok, então amanhã eu avalio. Amanhã eu analiso. Qual é o sentido? Qual é o sentido do juiz? Receber a comunicação da prisão, receber o auto da prisão e só analisar 24 horas depois? Qual é o sentido? Não há sentido algum. Se ele recebeu a comunicação sobre a prisão, se ele recebeu o auto de prisão, ele tem que analisar imediatamente se a prisão é legal ou é ilegal. Ele tem que analisar imediatamente se mantém a prisão ou não mantém a prisão, ou relaxa a prisão. Se ela tem algum problema de legalidade constitucional. E se ela não tem, sem dúvida, claro, esse é um avanço da lei maravilhoso. Esse sem dúvida alguma, isso é algo de uma estrutura de um processo penal de natureza jurídica acusatória, Fernando. Isso, como diria um amigo processualista, isso é o sonho dos processualistas, isso é o sonho dos advogados processualistas, de que o cliente foi preso agora às 10 horas da manhã, né? E o delegado, então, já comunicou ao juiz, e meio-dia o juiz vai estar lá fazendo perguntas a ele, porque ele já foi conduzido, e vai decidir se vai manter a prisão ou relaxar. Diga, Rafael. Não, professor, já foi sanada a dúvida. Eu interpreto isso, Rafael, como um avanço em direção àquilo que é o sonho de qualquer processualista. Um processo penal de natureza jurídica acusatória. Isso é um processo penal de natureza jurídica acusatória. Sabe por quê? Diga, deixa eu olhar aqui o que o Fernando escreveu. Professor, fala um pouco sobre o que é o processo penal de natureza jurídica. Nós vamos falar nos sistemas, Fernando. Nós vamos falar sobre o sistema inquisitivo, sobre o sistema garantista inquisitivo ou misto e o sistema acusatório. Nós vamos falar. Eu falo isso, jovem, sabe por quê? Vou contar essa história porque eu fiquei estupefato com essa história, né? Mas ela é real, e tem testemunhas lá. Quando fomos diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba, publicamos um livro de um juiz de João Pessoa, mas ele é de Campina Grande, né? O juiz José Maria. Um livro sobre audiência de custódia. O título do livro é Audiência de Custódia, a cultura do encarceramento. Esse juiz apareceu na editora com a proposta de publicação desse livro. Na época, éramos o diretor da editora, analisamos a proposta, encaminhamos para 3 professores do conselho editorial. Os professores emitiram parecer favorável à publicação daquele livro, porque interpretavam que era interessante. A EduAPB, a editora da Universidade Estadual da Paraíba, publicou esse livro. E o lançamento desse livro foi na Escola da Magistratura, lá no Altiplano, no prédio da Escola da Magistratura, no Altiplano, em João Pessoa. E ele me convidou para fazer, para participar do lançamento, fazer uma fala lá e tal. E um juiz, um desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, à época, diretor da Escola da Magistratura, vai e conta uma história que eu fiquei estupefato. Ele dizia assim, essas novidades, ele chamou de novidade. Essas novidades, a audiência de custódia não é novidade em lugar nenhum do planeta, mesmo que se ela aparecer só hoje, ela não é novidade. A novidade é sobre aquilo que você nunca ouviu falar. Então, para você é novidade. Então, se você já ouviu falar, não é novidade. Você pode não conhecer, mas novidade não é. Novidade não é. Então, nós sempre ouvimos falar de audiência de custódia. Ela sempre existiu em outros sistemas processuais penais. Então, dizia esse desembargador. Dizia esse desembargador. Dizia ele que essa novidade, tem novidades interessantes no processo penal brasileiro e tal. Dentre elas, o livro de hoje do juiz José Maria, em que nós vamos tecer algumas expressões aqui, que é a audiência de custódia. Dizia esse desembargador com essas letras. Porque quando eu fui, dizia ele, abre aspas, quando eu fui juiz em São Bentinho, quando eu era juiz em São Bentinho,
no sertão da Paraíba, né? Havia a prisão, né? Em flagrância, tal, o autuado era conduzido à delegacia, o delegado lavrava o auto de prisão em flagrante, tal. Depois, o auto de prisão em flagrante chegava lá, né, na vara, eu era comunicado sobre o auto de prisão em flagrante dias depois e tal. Eu pegava o auto de prisão em flagrante, olhava o auto de prisão em flagrante, a narrativa tipológica construída pelo delegado, qual o tipo penal consumado pelo autuado, a conduta, o modus operandi, bababá, eu dizia, certo. E eu colocava numa gaveta. E pronto. Né? Até depois ter o inquérito policial, a investigação, o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia e instauração do processo crime. Eu ia ouvir, na verdade, aquele que havia sido autuado em flagrância delituosa, eu ia ouvi-lo no processo, no momento do interrogatório, que era o momento entre o juiz e o réu. Eu fiquei olhando assim, como é que é? Né? Pegava o auto de prisão, olhava a narrativa do delegado e colocava numa gaveta. Quer dizer, não requisitava a presença do autuado para observar o autuado, para fazer perguntas sobre como se dera a prisão, quem que realizou a prisão, onde se realizou a prisão, qual era a autoridade que realizou a prisão. A autoridade se apresentou como autoridade para a realização da prisão. Nada disso era analisado. Quer dizer, o que o delegado colocava no auto de prisão para esse então juiz em São Bentinho, desembargador do TJ da Paraíba, para ele era a verdade dos fatos. Exato, o antagonismo entre teoria e prática, Fernanda. Exatamente isso. Ou seja, para ele, era a verdade dos fatos. O que o delegado colocou no auto de prisão. Nós faremos aqui a leitura e o debate de um texto de um processualista da Faculdade de Direito lá de São Francisco, sobre a construção da verdade no processo penal. Quer dizer, o juiz se contentava com a narrativa do delegado. E é assim. Ora, uma previsão como essa, Rafael, Fernanda, demais, uma previsão como essa dos incisos 1 e 2 do artigo 3º-B, ela sim organiza, ela sim sistematiza a ideia de um processo penal de natureza jurídica acusatória. Porque o Estado tem o órgão de investigação e o órgão de realizar as prisões. Mas o Estado não pode se dar por contente de que esse órgão do Estado está produzindo uma verdade que seja uma verdade absoluta. Não pode ser verdade absoluta. É preciso ter o Estado juiz, num modelo de Estado democrático de direito, ou mais ainda, no modelo de Estado constitucional de direito, que o Estado juiz analise o labor investigativo ou de autuação do próprio Estado. Ou seja, o Estado não pode confiar no Estado plenamente. Essa é a ideia de um processo penal acusatório. E que o artigo 3º-B, incisos 1 e 2, com a ideia do juiz de garantias, traz para o sistema processual penal brasileiro. É um avanço, sem dúvida alguma. Eu diria mais, são passos largos, civilizatórios, no nosso modelo, que no modelo de países como Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, e aqui Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, México, tem faz tempo, nesse sentido que eu me reporto. O inciso 3 diz que a competência do juiz das garantias zelar pela observação dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à presença a qualquer tempo do preso. A qualquer tempo. Ou seja,
Se o juiz das garantias decidiu pela manutenção, porque entendeu que a prisão é legal, e, portanto, o autuado vai continuar preso, né, até que seu advogado impetre um habeas corpus e seja analisado e tal, o juiz pode requerer de novo a presença do agora preso, a presença dele, para saber se realmente está correndo tudo à luz da legalidade. Diz o quarto: ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Ou seja, delegado de polícia vai produzir uma investigação. Ou seja, um agente de polícia chega e diz: delegado, eu tenho um informante que diz que lá no bairro, não sei onde, está acontecendo isso e isso em matéria de tóxico. Precisamos investigar. O inciso 4 diz que a autoridade policial tem que informar ao juiz das garantias sobre o início dessa investigação. Diz o inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Qualquer uma. O delegado iniciou a investigação, desenvolveu, aí lá no final ele vai comunicar ao juiz das garantias. Não, ele tem que comunicar antes de iniciar a investigação. Ou iniciou a investigação de excelência. Olha, surgiu uma autuação em flagrante que estamos comunicando a Vossa Excelência, tal, né? Mas também dessa autuação em flagrante surgiu um indício de determinadas condutas que nos levam a uma investigação. A investigação é essa que está sendo iniciada hoje à noite, ou vai ser iniciada nessa madrugada, ou vai ser iniciada agora, Excelência. É isso que o inciso 4 está dizendo. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Decidir sobre prisão provisória. Era preciso, como competência do juiz das garantias? Era preciso como competência? Tenho lá minhas dúvidas se isso era preciso como competência decidir sobre prisão provisória. Mas, enfim, está lá. Diz o 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, como a preventiva, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto nesse Código ou em legislação especial pertinente. Sinceramente, penso que essas duas competências não poderiam estar com o juiz das garantias, mas estão. Enfim, estão. O 7º diz: decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Aqui sim, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, sim. Por quê? Porque esse juiz não vai autuar lá na fase processual, na segunda fase da execução, ou na segunda fase da persecução penal. Aqui sim tem sentido. O delegado dizer assim: Excelência, nós estamos naquela investigação, né, que o senhor foi comunicado e tal, surgiu isso e isso, nós queremos, né, uma autorização para a produção dessa prova aqui, por exemplo, de uma interceptação telefônica. Aí sim. Ou seja, de uma interceptação telefônica, Excelência, à luz da Lei 9.296 de 1996. Vamos produzir, e aí queremos, por exemplo, a produção dessa prova de interceptação telefônica em 30 dias, Excelência. 30 dias para ouvir um que está
na investigação que Vossa Excelência foi comunicado. Queremos 30 dias para interceptar o telefone celular desse investigado. E durante 30 dias ouvi-lo, como produção de prova, como meio de produção de prova. Aí sim, me parece tranquilíssimo ser competência do juiz das garantias. Por quê? Porque quando produzida essa prova, que depois ela será submetida ao contraditório e em audiência pública e oral, não será o juiz das garantias a analisar essa prova. Não será ele a analisar essa prova. Aí sim. Vejo o sentido. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Ora, tem sentido. E o que é que diz o parágrafo 2º deste artigo? Vamos lá. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez o inquérito policial. Prorrogar uma única vez o prazo do inquérito policial. A duração do inquérito, e qual será essa prorrogação? Por 15 dias e não mais. Por 15 dias. Ou seja, 15 dias que o Estado investigador terá para produzir a prova contra esse indiciado. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada, diz o parágrafo 2º. Ou seja, estamos na fase de inquérito, o que nós vamos ver mais à frente, artigo 4º a 23 do Código de Processo Penal. Estamos na fase de inquérito. O delegado interpreta que o tempo não será suficiente para produzir a prova necessária para um oferecimento da denúncia. Envia requerimento ao juiz das garantias para uma prorrogação do inquérito. Com base no parágrafo 2º do artigo 3º, na linha 8ª, ou no inciso 8º do artigo 3º, o juiz das garantias, então, prorroga por uma única vez em 15 dias o inquérito policial. Se chegar ao 15º dia, fechou o inquérito policial, o delegado diz assim, não tenho provas, excelência, não se produziu prova. Ele imediatamente relaxa a prisão do indiciado. Imediatamente relaxa a prisão do indiciado. Diz o inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. O juiz das garantias terá competência para determinar o trancamento do inquérito policial quando interpretar que não há fundamento razoável para a investigação ou prosseguimento. Me parece ter sentido. Me parece ter sentido. A questão é, cabe recurso dessa decisão do juiz de garantias de trancamento do inquérito? O delegado de polícia instaura inquérito, comunica ao juiz das garantias. Ele é comunicado, observa o que está sendo desenvolvido com a investigação. Ele interpreta que não tem elementos suficientes para um fundamento de investigação. E veja que hoje, elemento de fundamento de investigação são indícios para a investigação. Ele, então, determina o trancamento. A autoridade policial pode não estar acontecendo, não, há fundamento, não? O Ministério Público, se for um inquérito já, né, com a presença do promotor de justiça, em que ele tenha conhecimento e esteja acompanhando, então o Ministério Público diz, não, tem.
Agora, é uma competência que tem sentido. No inciso 10, o legislador da Lei 13.964 colocou no inciso 10, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Aqui não tem problema algum. No 11, decidir sobre os requerimentos de, aí sim, novamente, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, de fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento do sigilo fiscal, bancário, de dado telefônico, perfeitamente. Busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Ou seja, sobre meios de investigação de prova que restringam direitos fundamentais do investigado, é ele, o juiz das garantias, que tem que decidir se aquilo vai ser permitido, se aquela investigação será permitida ou não será permitida. O que, na nossa interpretação, inclusive, se a própria redação da norma diz outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais, se restringe direitos fundamentais, já tem um problema na produção da prova. Mas, mesmo assim, é ele, o juiz das garantias, que terá que decidir. E aqui, alguns pontos que nós interpretamos que não deveria ser competência do juiz das garantias. Porque, na nossa interpretação, não há sentido o juiz das garantias decidir sobre isso. Não deveria, portanto, estar no rol das competências, digamos assim. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Juiz das garantias tem que tratar sobre legalidade de procedimentos investigativos, sobre legalidades de produção de prova, não sobre habeas corpus. O que o juiz das garantias tem a ver com habeas corpus? Ele tem que tratar desses procedimentos investigativos, ele tem que preservar os direitos fundamentais, ele tem que decidir sobre requerimentos de produção de prova como interceptação telefônica e outros, ele tem que decidir sobre o quê? Sobre requerimento de prisões cautelares, como a preventiva, mas não analisar habeas corpus, juiz das garantias analisando pedido de habeas corpus sobre um investigado, sobre um indiciado preso, que ele está conduzindo a investigação, porque o juiz das garantias, ele certifica a investigação. Se o investigado, se o indiciado está preso, é porque o juiz das garantias interpretou sobre a legalidade da prisão. Por que agora ele vai decidir sobre habeas corpus? Qual é o sentido? Por que agora ele vai decidir sobre habeas corpus? Isso no inciso 12. No inciso 13, determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Perfeito. Isso sim. Isso sim. A conduta praticada pelo sujeito. O sujeito tem alguma malatia cognitiva? Determina aí um exame no sujeito, à luz da tipologia praticada pelo sujeito, consumada pelo sujeito. E aí, inciso 14. Aí não tem condições. Isso não poderia estar como competência do juiz das garantias, de maneira alguma. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do 399 do Código. O juiz das garantias não pode decidir sobre recebimento de denúncia. Ele certificou toda a investigação. Ele certificou a legalidade de toda a produção do prova. Ele afirmou que não houve restrição ou ofensa aos direitos fundamentais do investigado, do indiciado. Então, como é que agora ele vai decidir sobre o recebimento da denúncia ou a queixa-crime? Não há sentido. Não há.
sentido algum o juiz decidir sobre o recebimento de denúncia. Ele não pode ser o juiz que vai receber a denúncia. Ele tem que ser o juiz que fecha todos os trabalhos da primeira fase da persecução para esses trabalhos serem enviados ao Ministério Público e o Ministério Público oferecer a denúncia para um juiz, não ele. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente a diligências em andamento. Essa é uma previsão que está lá no PL 8045 de 2010. Ou seja, alguém indiciado, alguém investigado que constituiu advogado ou defensor, esse defensor ou advogado com procuração tem que ter ciência, tem que tomar ciência, tem que ser comunicado de todo o andamento da investigação contra o seu cliente. Da investigação concluída, não em andamento. Ou seja, o delegado de polícia requereu contra o investigado um mandado de busca e apreensão. O juiz das garantias deferiu. O juiz das garantias, portanto, emitiu o mandado. Foi lá, cumpriu-se o mandado, apreendeu-se. Agora, o advogado ou o defensor do investigado ou do indiciado tem que ter acesso ao que foi apreendido nesse mandado de busca e apreensão. É isso que o inciso 15 está dizendo. Assegurar prontamente, quando se for necessário, o direito outorgado ao investigado ou ao seu defensor, né, a todos os elementos informativos da investigação. O 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Perfeito, certo? É nessa fase mesmo que tem que ter juiz das garantias. Afinal de contas, nós estamos falando de uma produção de prova eminentemente técnica, uma prova técnica, por um perito. É preciso ter um observador para saber a metodologia utilizada pelo perito e certificar tudo aqui. <clears throat> 17. E aqui, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Isso aqui não. Isso aqui não. Ou seja, juiz das garantias decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal e de colaboração premiada, não. Não há sentido algum. Não há sentido algum. Explicação. Vamos lá. Vou começar de trás para frente. Colaboração premiada, artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Artigo 4º e 16 incisos que aquele artigo 4º tem, trata sobre colaboração premiada. Colaboração premiada, e se chama exatamente colaboração premiada, não delação premiada. Colaboração premiada, portanto, no sentido de que tem alguém que pode colaborar com a investigação de fulano de tal. Esse alguém, então, procura o Poder Judiciário, procura a Polícia Investigativa, procura o Ministério Público e diz que quer colaborar. Então, essa pessoa que diz que tem provas e que provas que interessam a ideia da acusação pelo Estado investigador, essa pessoa, então, diz que quer colaborar. Diz para o delegado de polícia ou diz para o promotor de justiça? Diz para o titular da investigação. Digamos que o titular da investigação seja o delegado de polícia. O titular da investigação, então, diz que vai ouvir aquele que quer ser colaborador. Ele aparece com o seu advogado. A colaboração ela é construída, portanto, pelo colaborando com o seu defensor. Se não tiver delegado ou defensor, não pode haver colaboração. Não pode haver colaboração sem a presença de advogado. Então, está lá o colaborando, o seu defensor, o seu advogado, o titular da investigação criminal
nesse caso, digamos que seja o delegado de polícia, e aí o titular da investigação criminal comunica aquele que será o titular do oferecimento da denúncia e, portanto, o titular da ação penal. Aquele que tem a competência, né, para o oferecimento da denúncia e, portanto, para a ação penal. Então, esses três conversam e organizam um acordo de colaboração premiada. Veja, a palavra diz colaboração premiada. Esse que está colaborando, ele está respondendo a um processo crime também. Ou, inclusive, ele já foi submetido à prolação de uma sentença penal condenatória. A colaboração premiada pode ser realizada durante a investigação, durante o processo e após a sentença penal prolatada. Digamos que ele já tem uma sentença penal prolatada. Ele está cumprindo pena, mas decidiu colaborar porque soube daquela investigação. E aí, o delegado e o promotor de justiça, junto com o defensor ou o advogado do colaborando, comunica ao juiz das garantias sobre a formulação de um acordo de colaboração premiada. Sobre um acordo de colaboração premiada. Que aquele colaborando diz que se o Estado investigador for por aqui, vai encontrar provas assim, 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 assim. Ou ele tem documentos que comprovam o que ele está falando. Como o nome diz, colaboração premiada. Ele receberá um prêmio pela sua colaboração. Digamos que ele esteja cumprindo a pena no regime fechado. Então, naquele processo lá, o titular da ação, o Ministério Público, né, se manifesta nos autos, requerendo, portanto, né, uma flexibilização do regime de cumprimento de pena. Ou até revisionando a sentença penal condenatória, que foi de tantos anos para tantos anos. Ou seja, aquele colaborando, ele receberá um prêmio de ordem processual penal ou de execução penal. Não é um prêmio material. Não é um prêmio material. Que isso fique claro. O prêmio que ele irá receber está lá no artigo 4º, em um dos seus 16 incisos da Lei 12.850 de 2013. Muito bem. E o acordo de não persecução penal, Luciano? Eita, o acordo de não persecução penal. O juiz das garantias tratando de acordo de não persecução penal, é isso? É. Como isso se dá? Deixa eu puxar aqui na tela o artigo. Vamos lá. O legislador trouxe reforma no artigo 28 e no artigo 28A. No artigo 28, diz o legislador, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Aí tem o parágrafo 1º, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, do órgão do Ministério Público. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a representação judicial. E aí, no artigo 28A, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente e alternativamente. Muito bem. Peço que depois deem uma olhada no artigo 28A, no que se refere aos incisos e parágrafos. O acordo de não persecução penal é, à luz de uma investigação, o investigado ou o indiciado procurar, portanto, a autoridade investigativa,
o Estado investigador, e confessar o cometimento do delito, desde que esse delito não tenha sido praticado, e só valerá essa confissão, desde que esse delito não tenha sido praticado, que seja um delito com grave ameaça ou violência, e que a pena não seja superior a 4 anos. Esses são critérios objetivos para o acordo de não persecução penal. E então, o indiciado ou investigado confessa e há. Só que ele diz que tem informações sobre outras condutas delituosas de outras pessoas e tal, tudo mais. Perfeito. Então, o delegado firma um acordo de não persecução penal com o investigado ou indiciado, na presença do seu defensor ou do seu advogado e com o Ministério Público. E aí esse acordo de não persecução penal é levado ao juiz das garantias. O juiz das garantias tem a competência de homologar ou não o acordo de não persecução penal e homologar ou não se for acordo de colaboração premiada. No caso do acordo de não persecução penal, na nossa interpretação, tem problemas de constitucionalidade. Por quê? Porque, se é uma confissão, ele assume culpabilidade. Ele assume a culpa pelo delito praticado. E no nosso sistema, como é que alguém pode assumir a culpa sem um devido processo legal? Como é que alguém pode ser considerado culpado sem um oferecimento de denúncia, sem o recebimento de denúncia, sem instauração do processo crime, sem a prolação de uma sentença penal condenatória, sem a execução dessa sentença penal condenatória? Como é que alguém pode ser culpado só com uma investigação através de um acordo? E com o compromisso de que não se envolverá, né, nenhuma relação da mesma natureza pelos próximos 5 anos. Não confunda o acordo de não persecução penal, também conhecido como o ANPP, não confunda, portanto, com o Instituto da Transação Penal do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Transação penal é um instituto, acordo de não persecução penal é um outro instituto e colaboração premiada é um terceiro instituto, todos disciplinados por diplomas distintos. Lei 9.099, artigo 89, para a transação penal. Lei 12.850 de 2013, artigo 4º, para a colaboração premiada. E acordo de não persecução penal, artigo 28A, trazido pela Lei 13.964 de 2019. Enfim, na nossa interpretação, esse Instituto do Acordo de Não Persecução Penal tem, portanto, problemas de constitucionalidade. Na nossa programação, se houver um espaço, vou convidar o professor de Minas Gerais, Diogo Abinedé, que tem um livro que já está na sua 2ª edição, publicada pela Juspod, se eu não me engano, sobre justiça penal negociada, o acordo de não persecução penal, para, portanto, ele tratar aqui conosco sobre essa possibilidade no âmbito do processo penal brasileiro. O inciso 18 do artigo 3º-B diz: outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Ou seja, o caput do artigo diz: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Então, qualquer outra situação que esteja relacionada à ideia de garantias, direitos fundamentais, pelo inciso 18, será competência do juiz das garantias.
O parágrafo 1º foi vetado. O parágrafo 2º, nós já vimos que se trata da ideia de prorrogação do inquérito policial por uma única vez, e por 15 dias, não mais do que 15 dias, produziu-se a prova nos 15 dias da prorrogação, manda-se para o Ministério Público, oferece a denúncia. Não conseguiu produzir a prova e, estando indiciado ou investigado preso, relaxa-se a prisão imediatamente. Relaxa-se a prisão imediatamente. E amanhã continuamos e concluímos com a ideia, portanto, do juiz das garantias no processo penal brasileiro e iniciamos, né, o estudo do processo penal e seus aspectos gerais ou aspectos fundamentais, ou seja, as fontes do processo penal. Quais as fontes materiais e imateriais do processo penal brasileiro? Finalizaremos, portanto, esse capítulo do juiz das garantias e iniciaremos sobre os aspectos fundamentais do processo penal. Quem tiver alguma pergunta, alguma manifestação, fique à vontade e nos conduzimos para o encerramento.